Hoje a gente vai conversar sobre O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Vamos lá, pessoal! E aí, literários, bem-vindos ao Livros Ácidos. Eu sou a Bárbara e já de início eu quero convidar vocês para que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, que sempre que eu postar um vídeo novo vocês serão avisados, tá? E aí, gente, vamos conversar sobre O Rei de Amarelo, então. Eu não vou me aprofundar muito nos contos, tá, pessoal? Porque conto não dá pra gente falar muito a respeito, né? E eu vi que tem muito vídeo também no YouTube falando sobre os contos, né? Então eu vou dar só uma pincelada aqui pra vocês sobre o livro do Rei de Amarelo. Então, pessoal, a gente tem, essa edição tá super bonita, tá, pessoal? Ela é aquelas edições molenguinhas que são super boas de ler, né? A gente consegue apoiar no colo, assim, né? Carregar facilmente, é bem boa. E essa edição aqui, então, pessoal, tem 10 contos, tá? Sendo que os 4 primeiros têm relação direta com o Rei de Amarelo. O que seria o Rei de Amarelo? Seria uma peça de teatro, então, gente, que toda pessoa que tem contato com essa peça, que lê a peça, enfim, essa pessoa fica perturbada. E esse livro, né, esse contato com a história dessa peça acarreta diretamente consequências ruins para a vida dessas pessoas. Então, esses 4 contos são em torno, né, dessas histórias, assim, de pessoas, do que aconteceu com essas pessoas que tiveram esse contato. E parece, assim, que é um universo meio distópico dessas quatro primeiras histórias, tá? E a presença do Rei de Amarelo nelas é bem sutil, tá, pessoal? Então, temos esses 4 contos. O primeiro é bem distópico, tá? Até em relação, assim, o livro foi publicado no final do século XIX e a história já se passa em 1920. Então o primeiro é bem na cara mesmo, que é uma distopia, assim. Mas os outros eu acho que tem um pouquinho também, tá? Então esses 4 primeiros têm relação com o Rei de Amarelo. São pessoas que ficam perturbadas, então nesses 4 contos, que são pessoas que ficam perturbadas porque tiveram esse contato com a peça O Rei de Amarelo. Depois a gente tem desculpa, gente, tremeu aqui. Depois a gente tem 2 contos de transição, tá? Tem os 4 contos, daí o 5º conto, ele é um conto bem sobrenatural, tá? E o 2º conto, pessoal, eu não entendi muito bem porque são os trechos avulsos, sabe? Não compreendi muito bem o 6º, que seria o 6º conto. Depois a gente tem os 4 últimos. E os 4 últimos, assim, pessoal, são contos bem realistas, tá? Eles se passam, assim, lá no ambiente do Quartier Latin. Então a gente tem todos aqueles moradores, aqueles estudantes, frequentadores do Quartier Latin, né? Então são histórias assim mais reais, de romance e que não tem uma relação direta com o Rei de Amarelo, tá, pessoal? Mas assim, o que eu achei, tá? Me pareceu que o Chambers criou todo um mundo único para esses contos. Mesmo os outros que não têm relação direta com o Rei de Amarelo, com a peça do Rei de Amarelo e suas consequências, esses outros 4 contos, os últimos, eles estão ligados com todos os outros de uma forma, pessoal, que assim, tem muita nota de rodapé, tá? Em cada final de conto a gente tem um monte de nota de rodapé. Então, tem personagens que se repetem em 3 contos. Nos primeiros, nos últimos. Então, dá a impressão de que é um mundo criado, né? E que cada personagem está vivendo uma realidade diferente.
Foi o que me pareceu, tá, pessoal? Eu acho que ninguém comentou sobre isso ainda nas resenhas. Falaram se prenderam mais aos contos, assim, a história. Mas me pareceu que é um mundo único. Então esses personagens existem ali, numa outra realidade. Porque tem uma personagem que acho que é Silvia. Ela aparece 3 vezes, pessoal. Aparece do início ao fim, né? Então, por isso que eu tive essa impressão, tá, gente? E assim, o amarelo, pessoal, o rei de amarelo, vocês podem ver que além da roupa amarela, ele anda meio esfarrapado, né? E nessa época, no final do século XIX, o amarelo era uma cor assim que estava relacionada à doença, a pecado, a decadência, sabe? A coisas ruins. Então, a gente tem só assim uma ideia do que possa ser essa peça do Rei de Amarelo, porque em nenhum momento ela nos é revelada. A gente não sabe do que se trata, a gente sabe só que existe esse Rei de Amarelo, né? E que ele é retratado nessas cores. Então, remete a alguma coisa ruim, né, pessoal? E assim, quanto à edição, tá, pessoal, tem muita nota. A gente tem que estar indo no final do conto toda hora para estar lendo as notas de rodapé. E algumas notas, em vez de te trazerem um esclarecimento, elas vão te trazer mais dúvida. Como assim? Tem uma determinada cena, por exemplo, que daí tu vai lá na nota de rodapé ver o que é. Aí a pessoa coloca lá: será que essa cena quer dizer tal coisa? Será que essa cena está relacionada a tal outra cena, ou a tal outro conto, ou a tal outro personagem? Então, em vez de te esclarecer, ela te traz mais questionamento. E tem várias notas que são assim, tá, gente? Que em vez de te trazer uma resposta, te geram mais dúvida, tá? E é isso então, pessoal, tá? Não tenho mais muito o que falar, né? É isso aí. Mas eu tenho comigo que o Chambers criou um mundo único para essas histórias aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo. As minhas redes sociais estão aqui na caixa de descrições. E até mais. Tchau, tchau.